Muito bom, vamos lá com Lesson 17 e mais objetos. Não esquece dos seus objetos, memorize aquele objeto, visualiza, não tenta evitar a tradução para o português. No seu dia a dia, onde você está na rua, nos lugares, vê aquele objeto, reconhece e usa a palavra em inglês. Fixa esse novo código, ok? Vamos lá, uncle, um parente nosso, uncle, uncle, aunt, aunt. Pense em alguma aunt que você tem. Aunt. Sim, também temos... tem pessoas que usam a pronúncia aunt, a pronúncia britânica, mas você pode utilizar, não tem problema, aunt ou aunt. Box, aquele O aberto de A, não é chefe, box, é box. 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 Corner, forte no R, corner. Corner. Corner qualquer 90 graus. Qualquer, no português tem muitas palavras, esquina, quina, canto, né? Então, para nós, tudo aquilo é um corner, ok? Se você gosta do futebol, você vai lembrar do corner, que a gente fala, ok? Então, qualquer 90 graus, cantinho, esquina, quina, corner. Tem até uns verbos. Não esquece também, dá uma olhada no seu dicionário, amplia, expande a utilização dessas palavras, né? Eu sei o que é corner e vê no dicionário, você vai ver outros usos, né? Por exemplo, o verbo to corner é encurralar, botar alguém no canto, assim, né? Alright, corner. Garage, garage, garage. TH de sapo, birthday, birthday, birthday. Ok, importante observação aqui com birthday, diferente do português. Em português, falamos em aniversário, alguém faz mais um ano, passagem de mais um ano, completou mais um ano nas seus números de idade, ok? No inglês, não. Birthday, birth, nascimento, day, dia. É o dia de nascimento. Então, no inglês, quando você celebra o aniversário, um birthday, você está celebrando o dia que a pessoa nasceu, né? É para celebrar o nascimento daquela pessoa e não necessariamente para você celebrar a passagem de mais um ano, ok? Inclusive, quando você vai preencher documentos, vão pedir o seu birthday, ok? Data de nascimento, ok? Nós veremos depois aniversário, tipo passagem de mais um ano de um evento, uma empresa, né, fazendo ano, um casamento, algum evento assim, nós vamos ver depois outra palavra. Mas birthday, só para quando alguém nasceu, dia de nascimento, birthday. Farm, farm. Farm. Farm bem generalizado, qualquer fazenda, um farmer, fazendeiro, o verbo to farm, mexer com fazenda, sítio, ok? Road, road, forte no R, road. B-U, mas só o som do E, B, building. Os britânicos ainda falam building, se você quiser. Continua, tenta fazer o building, building, building. Com o tempo você vai eliminar o e fica só building, building, ok? Building, então, qualquer construção vem do verbo to build, construir. Então, building é uma construção. Office building, apartment building, school building, ok? Muitos tipos de building. Alright, vamos lá, mais objetos. Esse objeto é importante, se você não quer passar fome, você pode pedir food. Food, não vai pela escrita, olha em inglês, nós tivemos G-O-O-D, good, good. Não, isso deve ser food, food, okay. Escrita do inglês é outra história, food, então. Cookies, cookies, tem que ter aquele I no final, cookies, cookies plural, biscoitos, tira o S, fica cookie, cookies. Cake, cake, birthday cake, cake. Olha o ritmo, dessert. Dessert, tem que bater no final porque desert é um deserto e você não vai querer experimentar um pouquinho de deserto, ok? Dessert, dessert. Ice, ice, ice. Precisando de um ice hoje, ok? Olha o ritmo, ice cream, ice cream. Ice cream, ok? Se você inventar ice cream, você está dizendo o verbo scream, gritar, ice cream, eu grito, ice cream, não, ice cream, okay? Ice cream for ice cream, grito por sorvete, ice cream, ice cream. Pineapple, 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 pineapple. Avocado,
invocado essa palavra, avocado, avocado. Uma observação cultural aqui para vocês, interessante notar isso. Para o Brasil, o abacate é fruta, ok? E fazemos várias coisas doces, né, com o abacate, com o avocado. O norte-americano aprendeu o uso do abacate com os mexicanos e tanto é que para nós um abacate é verdura. Okay? Então, se vê americano comer com sal e ensaladas e etc. É um pouco estranho, mas não esquece, é uma diferença cultural. Se for para os Estados Unidos, você vai ver isso. Ou no México também, tem o famoso guacamole, né? Amassam os abacates aí. Em todo caso, esse é o seu avocado. Forte no R, roast. 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 Deixa eu explicar roast. Roast é uma assada, como a gente fala em português. O que você vai comer? O que tem para almoçar? Tem uma assada. Quando a gente fala uma assada, já sabemos que a pessoa está falando sobre uma carne de boi, carne bovina assada, ok? Se fosse peixe assado, diríamos, não uma assada, diríamos um peixe assado, né? Um frango assado, mas uma assada é só carne, a gente já sabe. Então, a mesma coisa no inglês. Roast, o verbo to roast é assar. Então, roast chicken, qualidade vindo antes do chicken, frango assado. Roast fish, peixe assado. Roast pork, ok? Porco assado. Então, roast beef, já ouviram falar nisso em português, o tal de roast beef, ok? Roast beef é carne bovina assada. Ou simplesmente roast, uma assada. Okay? É muito comum o roast. O norte-americano come muita carne e batatas. Roast. Ok, continuando. Vamos ver agora nossos verbos. Um outro aspecto interessante sobre verbos. Lembra na nossa comunicação, e eu já vou para o quadro explicar isso para vocês. Nossa comunicação. Lembra o nosso homem da caverna, quando deixamos ele, né? Acabamos de receber uma ligação dele, ele está precisando de uma ajuda. Deixamos ele estava usando os seus atores, os seus objetos, seus palavras de ações e os seus qualificadores, ok? Estava falando, mas no presente, ele estava falando sobre coisas que estavam acontecendo agora, ok? Ele nos ligou desesperado porque já passou um tempo e ele está precisando falar sobre coisas que aconteceram ontem, né? Quando meu filho era bem novinho, aconteceu tal coisa. Ele precisa falar sobre o passado, ok? Então, na sua comunicação, é importante poder falar sobre o passado. Agora, como é que fazemos isso? Bom, é quase universal nos idiomas isso ocorrer, mas as mudanças, o mexer que você vai fazer é em cima do quê? Das 4 potes de tinta, dos 4 grupos. Em cima da ação. A ação acontece, a ação aconteceu, e nós vamos ver depois a ação acontecerá. Nós vamos ver várias coisas acontecendo com aquela ação, ou seja, com o verbo. Okay? Agora, para criar-se o passado, é uma coisa interessante. Vamos para o quadro. Deixa eu explicar logo isso aqui, que é bem mais fácil para vocês verem. Ok? Alright, temos sempre afirmamos, negamos e questionamos, certo? Ok? Vamos colocar os nossos atores. You, he, she, it, we, you, all, e they. Ok? E vamos ver como nós tínhamos até agora. I want, por exemplo. You need. Okay? He eats. Okay? She studies. E por aí vai, ok? Essa aqui nós sabemos. E nós sabemos, vamos só reiterar e revisar um pouquinho. Sabemos que para fazer o negativo, colocamos aqui antes da palavra negativa not. Aqui nós colocamos o verbo auxiliar. No caso do presente, isso aqui que nós estamos vendo é o presente. Nós colocamos o senhor do. I do not want. Sim, tem a contração, obviamente. E no interrogativo, você coloca o verbo auxiliar antes do seu ator. Ok? Agora, é importantíssimo entender isto, como eu já mencionei. Por quê? Porque esta é a sua comunicação. Você afirma, questiona, ou nega e questiona. No inglês, principalmente o negar e o interrogar são sempre feitos da mesma forma. Antes do not vai um verbo auxiliar. Agora, mencionamos sobre verbos auxiliares. Ao vermos o verbo auxiliar
Lembra? Can. Ok? E o uso desses verbos auxiliares, eles entram aqui para fazer as mudanças que a gente quer, ok? Agora, mencionei, não sei se eu mencionei, mas é sempre bom, são tantas aulas que eu nunca lembro quem viu o que. Então, vamos ver aqui. Mencionei sobre os dois tipos de inglês, o inglês um pouquinho mais antigo e o inglês atual, ok? A grande diferença dos dois. No inglês antigo, é aqui no afirmativo. No inglês antigo, para funcionar, tudo tinha que ser feito com verbos auxiliares. Tudo que você queria fazer. Se você queria fazer o presente, tinha que colocar do aqui. E o lugar era aqui, antes do seu verbo, ok? Fazendo o efeito no verbo. É importante até, vamos ver isso depois, mas começar a associar isso. Em português, os efeitos no verbo acontecem aqui, no final. Queria, né? Precisava, etc., né? Comeu. Acontece aqui no final. E no inglês, eles vêm antes do seu verbo. Bom, na antiga versão, do entrava aqui para fazer o presente, ok? O senhor did, deixa eu tirar esse can daqui, colocar ele mais embaixo. O senhor did era o verbo auxiliar, o verbo auxiliar para fazer o passado, ele também era usado aqui. You did, he did eat, ok? Some com S, ok? Do did, ok? Era usado no velho F1000, no velho inglês. Na nova versão do inglês, não esquece, essa velha versão ainda é usada. Geralmente em situações onde você quer dar muito ênfase, né? Por exemplo, você precisou, ele está dizendo, não precisei de forma alguma. Eu não precisei, você precisou sim, cara. Eu quero dar ênfase, você precisou sim. You did need. E você vai ver, então não descarta, por isso que eu gosto de explicar sobre esses dois em inglês. Porque a velha forma, né, ninguém vendeu o seu velho F1000. Guardamos e tem horas que eu quero usar uma coisa mais forte e eu vou usar aquela versão. Que é, então, tudo feito com verbos auxiliares e principalmente o do e o did entrando aqui. A diferença do velho F1000 e do novo, sabemos, é que no novo, para fazer o afirmativo presente, não precisamos do do. Usamos direto o verbo I want. E para fazer o passado agora, isso que nós estamos falando sobre isso agora. Na nova versão, para fazer o passado, eles também eliminaram a utilização de did. O que eles fizeram? Bom, parece que eles andaram analisando o português, que em vez de usar verbos auxiliares, faz mexer aqui no verbo, a gente coloca coisas no final, faz a conjugação do verbo. Então parece que os engenheiros ingleses andaram olhando para isso. Isso é interessante. E inventaram, então, a nova versão. O passado afirmativo não é mais feito com did aqui. Fazemos da seguinte forma. Acrescentamos um ed. Okay? Agora, mais adiante, nós vamos estudar sobre morfemas, pedacinhos de som que têm significado, e a gente junta com outras palavras que já existem, para a gente criar ainda outros significados. Então, esse ed é o morfema. Ele significa o passado, quando se coloca com verbos. Okay? Então, anunciaram isso, e essa vai ser a nova coisa. Todos os seus verbos, chamaram todos os verbos uma reunião. Verbos agora é o seguinte, na nova versão do inglês, nós não vamos mais ter o verbo auxiliar aqui na frente, o did, para fazer o passado. Não, vocês vão todos entrar aqui nessa sala e nós vamos fazer uma cirurgia e nós vamos costurar esse ed na traseira de vocês, ok? Bom, imagina, nessa hora, a grande maioria concordaram. Okay? Gente boa, tal, eles concordaram em seguir as regras. São chamados os verbos regulares. Eles seguem as regras. Então, é um grupo que concordaram em colocar ed. Vamos olhar então o nosso grupo de verbos. Okay? Nosso verbo to be está lá do outro lado. Vamos olhar o verbo simples aqui. Okay? Nosso pote de tinta de ação. Então, a nova regra, acrescentar ed. Bom, grande maioria aceitaram, mas teve um grupinho que se rebelou. Eles correram, fugiram e falaram de jeito nenhum. Vocês não vão colar esse negócio grotesco na gente. Nós não queremos. E tinha alguns que fizeram isso. Eles formaram um outro grupinho. Okay? Ao resto, a grande maioria ficaram, chamamos de verbos regulares, okay? Porque seguem a regra. A regra coloca ed e está no passado. Agora, esses que fugiram, bom, tá bom, seus rebeldes, vocês querem fugir? Vai embora.
A gente podia fazer isso, mas só que tem um problema. Alguns dos melhores e mais importantes verbos fugiram para cá e não querem e se rebelaram. E, puxa vida, verbos como comer, dormir, falar, eu vou precisar desses verbos. Então, o que nós fizemos? Esses verbos que seguiram as regras, mandaram um representante aqui para os verbos irregulares, que não seguem a regra, e falaram, gente, vocês são tão importantes, a gente precisa que vocês participem. Tudo bem, vocês não querem colar esse ED na bunda de vocês, tudo bem, mas a gente precisa de vocês de algum jeito. Inventem aí algum jeito de vocês poderem participar na cena, na conversação, mas demonstrar que vocês estão no passado. Bom, os verbos irregulares fizeram uma reunião e voltaram, tá bom, beleza, nós vamos participar. Nada de colar um ED. Mas cada um de nós vamos criar uma roupa nova. Então, por exemplo, o seu verbo eat, ele chegou com uma roupa nova para mostrar que ele está no passado, essa roupa ate, né? Colocar um outro irregular aqui. Sleep, o verbo chegou com a nova versão slept. Cada um diferente, não tem nenhuma sequência, não tem nenhuma norma. Cada um simplesmente inventou uma outra roupa, ok? Para se usar. Okay? E criaram, então, os verbos irregulares, ate, né? Spoke, por exemplo, que participam, mas que são diferentes. Agora, um segredo para vocês fazerem, tanto com verbos regulares e com irregulares, mas simplesmente junta um grupo, o grupo básico dos seus verbos irregulares, que você precisa para o dia a dia, né? Comer, dormir, falar, que você vai usar muito e memoriza o passado. Os outros verbos irregulares, que são raros de você usar, não precisa se preocupar em como é que eu tenho que memorizar o irregular, todos os verbos irregulares. Não, memorize só os verbos irregulares que você vai usar no seu dia a dia, ok? Agora lembra, a grande maioria, uns 80%, são regulares, ok? Segue a regra colocando ED no final, ok? Ainda veremos, deixa eu só continuar a história só mais um pouquinho aqui, veremos isso mais adiante, mas nessa hora desses verbos irregulares decidiram que eles iam criar uma nova forma e participarem, houve uma outra rebelião. E dentro desse grupo, um outro grupinho surgiu e falaram, não, nós não vamos mudar nada. Ok? Ou traz o did de volta, ou nós não vamos fazer nada. Então, esse grupinho são alguns verbos como, por exemplo, cortar, cut, né, etc., que não mudam. Okay? No passado, presente cut, passado cut. Simplesmente não tem nenhuma mudança. E você tem que deduzir pelo contexto se o cara está falando no passado ou está no presente. É um grupinho muito pequeno e muito raro, mas existem, ok? Isso vem depois. Alright? Só entendendo então como se dividiu e o porquê dos seus verbos acontecer isso. Isso é na nova versão. Entende? Na nova versão, na velha versão do inglês que ainda usamos, não tem nada disso, não tem essa história de ED. O que você usa é did aqui, ok? Did. Agora uma observação também, já que nós estamos no did, acho que eu mencionei isso com can, mas lembra essa história desses três, a terceira pessoa singular? Que tinha que colocar S's em todo lugar para decorar. O senhor do era o primeiro verbo auxiliar contratado e ele até aceitou isso. Ele não sabia melhor, ele, tá bom, faz a cirurgia. Ficou does, ok? Mas depois dele, os verbos auxiliares todos se uniram e fizeram um sindicato e falaram, não. Não tem essa desses três, colocar S's na gente, mexer com S's. Então, só o senhor do que vai mudar quando é usado por esses três, muda para does, S no final. E os outros verbos did, can, todos esses ficam na mesma forma, sem nada de S, ok? Muito bom, então você tem as duas formas aqui, na verdade, do passado, a forma antiga, o velho FMI, o velho inglês, que ainda é usado, okay? Usando did aqui. Eu queria sim, e você não queria isso, né? Eu queria sim, I did want, ok? E você sabe da nova versão, que não usa o did, usa o seu verbo com ed no final. A não ser que é um verbo rebelde que usa uma outra forma, ok? Muito bom, uma outra observação sobre o passado importante, nós vamos para o negativo e interrogativo daqui a pouco, mas importante vocês lembrarem sobre o passado no inglês, e sobre o inglês em geral. O português é um idioma que vem de uma raiz, ou a base romântica, chamamos os idiomas românticos, francês, italiano, espanhol, português, e tem a ver com mentalidade, o jeito de pensar e de se expressar, ok? De ver a vida. Então,
O português tem passado, nós temos o passado em português, mas temos algumas formas do passado. O passado, você tem várias formas que você pode usar. No inglês até que tínhamos, mas não usamos mais. E pensa assim, no inglês é só um passado. Então, wanted é quis, queria, quisesse, é todas as formas que você teria no passado, ok? Um só no inglês, ok? Embora você tenha essas duas variações do verbo irregular e regular, ok? Então, a ação acontecendo no seu verbo. Vamos rapidamente olhar aqui o seu negativo. Agora, lembra, a diferença nesses dois em inglês, o velho e o novo, acontece só aqui. E a diferença é só o do e o did, que não são mais usados. Só isso. Das outras formas, o velho, o inglês e o novo são a mesma coisa. Okay? Usamos o can, usávamos o can, os outros verbos auxiliares, will, etc. Do novo inglês e do velho, tanto faz. E principalmente aqui no negativo e interrogativo. Tanto o velho inglês quanto o novo usa o mesmo sistema. Okay? E é sempre verbos auxiliares para tudo. Okay? Estamos querendo o quê? O passado negativo. É só mudar. Tira o seu do e coloca um did. O seu verbo auxiliar did, ok? I did not want, he did not need, ok? Sim, também, como é de costume, podemos juntar aqui, fazer contração. I didn't. Okay, didn't. Em termos de pronúncia, vamos já ver a pronúncia rápida, é muito comum usar, né? Nós vimos don't ficando don't, e doesn't ficando doesn't, ok? Então aqui também temos uma pronúncia rápida, porque é muito comum usar. So didn't tem duas versões, fica mais ou menos ou didn't, sem o T, didn't want, didn't go, didn't need, didn't have. Ou ficaria até se for um pouquinho mais preguiçoso, só uma pausa aqui. Didn't need, didn't go, didn't, sem T nenhum, sem vibração nenhum. Mas, lembra, a pronúncia rápida é aquela coisa, vem de você repetir, e repetir, e repetir. Então pega, você tem que repetir e memorizar o negativo. Don't, I don't want, you don't want, he doesn't, I didn't, you didn't, he didn't. Com o tempo você vai desenvolver, então, a sua pronúncia desse didn't, ok? No interrogativo também, tira o senhor do, interessante ver, lembra, nunca vai se usar dois verbos auxiliares ao mesmo tempo, não dá para encaixar um em cima do outro. Tem que tirar o do, então, o presente. E vamos agora ver o passado. Did I, did you, did he, did she. Ok? É mais um verbo auxiliar para vocês treinarem. Lembra? Se você quer fazer perguntas em inglês, quer interrogar, é verbos auxiliares antes dos seus atores. Então, já temos o do. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, do they. Did I. Temos o did agora. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they. Okay? Tem que treinar esses, gente. Né? Você não vê nenhuma criancinha de 6 anos, 7 anos de idade chegando... gaguejando para fazer uma pergunta. Então não faça isso vocês. Did I go, did... Por quê? Porque você não treinou. Tem que treinar, lembra? Esse é um código. Se eu estou aprendendo o código, né, sinalização com as mãos, se eu nunca treinar, eu vou... Ok, deixa eu ver. Assim, tal. Eu nunca treinei. Eu não vou ficar muito bom. Então você tem que treinar, exercitar. Utilize os seus frames, gente. Estão aí para isso. Vocês treinam os seus frames, praticam. Repetição é a alma do negócio, é o segredo. Ok? Muito bom. Vamos continuar então a ver os nossos verbos. Como nós já tínhamos visto, é por isso que eu queria, vocês estão vendo desde o início do nosso curso, da apostila, os verbos aparecendo então, o presente e o passado. Okay? Importante observar isso. Para o inglês, então, só essas duas formas, este presente e a forma passado, wanted, no caso, ate. As duas formas são as formas que eu vou ter que memorizar. Nós ainda veremos, por exemplo, o futuro e outros efeitos que esse verbo sofre, mas esses são todos feitos com verbos auxiliares. Em cima dessa forma aqui. Então, para vocês memorizarem, por isso que desde o início nós temos o verbo no presente e o passado. No inglês, são as duas formas do verbo que você tem que saber. O presente, obviamente, é a base que a gente usa, né? Andar, né? Andar. E você tem que saber o passado, que é uma outra forma. Okay? O futuro, isso no novo inglês, lembra? No velho inglês, não. Tudo era feito com verbo auxiliar. Eu só tinha
uma forma que eu precisava memorizar, só o presente do verbo. Ou infinitivo, na verdade, né? Want. Ok, vamos ver então os exemplos. Need, needed. Temos a sua pronúncia, cuidado, needed. Tivemos na última lição, se não me engano, vocês tiveram uma pronúncia, uma parte aí com as pronúncias desses EDs. Agora, interessante lembrar disso. Embora na escrita aqui nós estamos acrescentando ED, na pronúncia você está acrescentando 3 sons. Ou o som de um T, ou o som de um D, ou o som de um ED, ou mais ou menos um ID para nós, um ID. Okay? Nós vimos essa regra, ok? Lembra o ED, dependendo de como esse verbo terminar, terminando por D ou por T, você diz o ED, wanted, needed, né? Terminando surdo, né? Like, por exemplo, liked, né? Esse ED mais som de um T, liked. E se terminar sonoro, como play, esse ED fica só com o som de D. Então, embora estamos escrevendo o ED, são 3 pronúncias. T, D e id. Ok? Alright. Então, need, needed. Okay? No seu ritmo também, gente, vamos ver a frase, aí eu explico. I needed to finish this. I needed to finish this. I needed to finish this. I need to finish this. I need to finish this. Né? I needed to. Tem uma batidinha a mais. Então, cuidado para acrescentar. Ainda mais quando você está já dominando a velocidade e fluidez no seu inglês. Tem que ter essa batidinha extra. Okay? She needed to go with us. She needed to go with us. Verbo irregular aqui. Speak. Spoke. Spoke. Parece que spocou, né? Spoke. I spoke to your father. They spoke at the meeting. Bate aquele K. Spoke at the meeting. Ok. Drink, passado. Eles são exagerados. Lembra de thank you? Então, drank. He drank a lot tonight. We drank juice at night. Eat. Nosso próximo verbo irregular, importante, um verbo que você vai usar muito, eat. Passado irregular, ate. Parece o número 8, ate. We ate turkey for Christmas. They ate fish. E pensa nesse passado, quando você está usando esses verbos, né? Pensa, ate. Estou usando né, o verbo, não pensa no português, comeu. Não, pensa, esta ação, mas só que aconteceu em outro dia. Ok, muito bom. Continuando nossos qualifiers, palavras aqui de quando, qualificando quando alguma coisa acontece. Already. Ritmo não importa. Already, pode ser. Already. Alright, qualificadores de quantia, por isso que são amarelos. All, every, each. Ok, vamos explicar esses 3. All, every e each. Já aproveitar que eu estou em pé e vamos utilizar aqui um espaçozinho. Ok? Lembra o nosso grupo de qualificadores de quantidade? Ok? Bom, dentro dos qualificadores nós temos um grupo de quantia. Esses seus amarelinhos. Ok? Dentro desse grupo você tem os números de 1 a 1000, a milhões, e tem todas as quantidades, some, um pouco, alguns, mais, menos. E você também tem all, every, each. Um grupinho que fica um pouco afastado dos outros em termos de quantia. Porque eles são um pouquinho exclusivistas, vamos dizer. Ok? Então vamos analisar então esses 3 melhor. All, every e each. Primeira coisa, para todos os efeitos, para nosso uso, depois com o tempo você vai definir qual é a diferença melhor, mas every e each, mesma coisa. Ok? Para o nosso uso, imagina esses 2 significando a mesma coisa. Então, nós temos 2 significados para a palavra em português, ou a quantia, tudo. Ok? Bom, por que tantas definições? Porque são 2 formas de você ver tudo, ou referir a tudo. All é tudo de uma vez, tudo. Ok? O cara subiu no palanque, pegou o microfone e ele falou com todas as meninas, todas elas de uma vez. All the girls.
Okay? Agora, every e each refere também à mesma quantidade, tudo. Mas de um outro jeito, não tudo de uma vez, de uma por uma. Ainda vai ser todas, mas vai levar mais tempo, é de uma por uma. Então, aí o cara depois que falou, ele desceu da plateia, do palanque, e foi lá e beijou cada menina. Ainda beijou todas as meninas, mas de uma por uma, ok? Então, all, tudo de uma vez, every e each, de uma por uma, ok? Essa é a diferença. Ainda veremos um outro que entra nesse grupinho, o whole, que é uma outra quantia absoluta também, refere a completo, se uma coisa está completa ou não, ok? Veremos ainda o whole, mas all, every e each, para vocês, ok? Quantias. Outro qualificador de quando as coisas ocorrem, já que nós estamos falando sobre o passado, é bom poder dizer, então, yesterday. Cuidado com o seu ritmo, bate no yes, sim, yes, oh yes, yesterday, ok? Não é yesterday, você não vê a música dos Beatles, yesterday, all my troubles, não, é yesterday, então bate naquele yes, cuidado, é um ritmo que eu vejo muitas pessoas errarem, alright, yesterday, last, Last é interessante, é um qualificador de ordem. Você, por exemplo, você é o último a chegar, o último da fila, né? A última festa que nós vamos fazer aqui, não vai ter mais, mas também usamos para tempo passado. O português faz a mesma coisa com a palavra último. Então eu posso dizer, este vai ser o último aniversário, porque depois não vamos fazer mais aniversário para você. Ou, no meu último aniversário, né? Tipo, meu Deus, você não vai ter mais aniversário? Você vai morrer? Você não vai... Não, no último, no que passou. Então, mesma coisa no inglês. Temos last, que é o último da fila, o último que vai haver, e também o que passou. Interessante para nós que estamos falando agora sobre coisas do passado, ok? Então, last week, semana passada, na última semana. Muito bom, continuando, mais adjetivos, né, cor de rosa aí para vocês lembrar de descrição, e não esquece, é bom memorizar, enche, e até depois que vocês dominarem o inglês, é sempre uma tarefa. Eu estou fazendo isso o tempo todo em português, sempre querendo aprender outros adjetivos, né, palavras novas de descrição, né? Então, sempre treina, junta um bom grupo de adjetivos, qualificadores, ok? Poor. Interessante, poor, muitos já conhecem, é pobre, sem dinheiro, mas tem outro uso, muito comum, pobre em termos de qualidade. Meu filho, você está triste porque, eu fui muito poor na prova. Tinha que pagar alguma coisa na prova? Você não tinha dinheiro, não tinha nada com pobreza. É pobre em qualidade, ok? Não gostei do jeito que ela correu. Você corre de um jeito muito poor, ok? Faltando em qualidade. Então é outro uso para esse adjetivo. Continuando, forte no R, rich, sim, rico em dinheiro, mas tem um outro uso muito comum, referindo-se à comida. Você vê muitas pessoas falar, essa comida é muito rich. Não é que custou muito, em português diríamos que tem um gosto forte. Okay? É gostoso, mas você não aguenta comer muito, você enjoa, tem um gosto forte. É rich, okay? Rico em sabor, se quiser imaginar, rich. Sad. Não esquece, adjetivos precisam de outras coisas, entonação e até expressões no seu rosto e tal, para ajudar. É uma qualidade importante, né? Você não vai dizer, sim, estou triste. Estou triste. Sad. Right. Right. Um bom adjetivo para fazer o que é right. Escrito W, só o som do R, wrong, no nariz, aquele NG, wrong. Wonderful. Na garganta, exciting. Lembra meeting, exciting. Alright, continuando nossas expressions. Soda. Também temos soft drink, engole o T, soft drink. Agora, soda ou soft drink, tanto faz, é usado um ou outro, tem outras variações também, soda pop ou soft pop, mas o óbvio é que geralmente você não vai pedir um refrigerante, você vai pedir o nome do refrigerante, ok? Não vou fazer comercial para ninguém aqui, não. Mas você vai dizer, eu quero você já sabe o nome do refri que você quer. Só não inventa refrigerant, ok? Pensando que é refrigerante. Existe refrigerant, é o refrigerante que eles colocam nos condicionadores de ar, nas geladeiras. Você não vai querer tomar um refrigerant, ok? Quantidade aí, a little. How long? Essa é boa. How long é muito comum, a gente pergunta sobre tempo. E, obviamente, nós já temos uma
Essa expressão mais comum, how long. Agora, o que eu só dando essa observação aqui, porque eu vejo muito brasileiro fazer, principalmente aqueles que estão traduzindo, pensa quanto tempo e fala, sabe que a expressão é how long, e inventa de dizer how long time. Ok, no inglês. How long? Vamos ver de onde vem how long. Literalmente, como longo. Sim, tempo, em português também, referimos a tempo como sendo um longo tempo ou um curto tempo. Okay? Então, literalmente, como longo? Que tamanho de tempo? A mesma frase eu poderia usar em termos de medida, né? Numa construção. Ei, Zé, me arruma uma prancha. Que tamanho? How long? Que comprimento você quer para essa prancha? Long, então. E já entendemos que está se referindo, então, a quanto tempo, quando você usa só o how long e nada de time depois, ok? Só how long. How long do we have? What about? Não. Deus quer expressões antes de ontem. Last, noite antes da última noite, night before last. Que expressões comuns você vai usar no seu dia a dia, então aproveite, memorize. No grammar, então, só revisando aí o que eu já tinha mencionado aqui, então, para fazer o negativo passado, usa did, puxa aquele verbo auxiliar did e coloca no seu lugar, treina, e também coloca o seu did aqui no interrogativo antes do ator, para você fazer a sua pergunta no passado. I didn't like. She didn't want. Did you go? Did he like? Em termos de pronúncia rápida também, tem que treinar isso. Eu não passei para vocês nenhuma pronúncia específica, rápida. É com cada um de vocês. Treina, de tanto repetir. Do, I, do, you, does, he, does, he. Did, I, did, you, can, I, de tanto treinar esses, você mesmo vai desenvolver. Você usa toda hora, ok? Muito bom, encerramos então essa lição de hoje e espero ver vocês daqui a pouco na próxima lição.